Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje eu vou tecer um breve comentário sobre o capítulo 3º e versículo 7º do livro do Gênesis, do primeiro livro das Sagradas Escrituras. Neste verso nos é dito que após terem provado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos de Adão e Eva foram abertos e eles viram que estavam nus. Em seguida, tomaram para si folhas de figueira e com elas fizeram um vestuário a fim de cobrir a sua nudez. Ora, este texto, aliás, esses 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis devem ser interpretados, entendidos, acima de tudo, dentro de uma perspectiva poética e teológica. É claro, é certo que estamos aqui diante de uma linguagem extremamente figurativa, por meio da qual o autor deste texto quer nos comunicar alguma coisa relacionada ao pecado, à queda do homem no jardim do Éden. Os olhos, a nudez, muito mais que muito além do sentido imediato, físico, que essas expressões, que estes termos nos reportam, existe, para além disso, uma mensagem, um argumento, algo que o autor quis nos comunicar. É certo que, ao dizer que os seus olhos foram abertos, o autor não se referia aos olhos físicos, até porque, feitos diretamente pelas mãos divinas, o primeiro casal gozava de uma saúde perfeita, gozava de uma perfeição física ímpar. Não se tratam, portanto, do sentido físico do olhar, mas de um sentido muito mais profundo, num sentido muito mais consistente. Ora, quando o texto diz que os seus olhos foram abertos, o texto nos reporta ao seu estado de consciência. Ora, o primeiro casal agora se olhou numa condição de desequilíbrio diante de Deus, numa condição de insurreição, de oposição àquilo que Deus lhe havia determinado. Ora, o olhar que se abre é o olhar que não permite ao indivíduo, é o olhar que conduz o indivíduo a apreender o mundo à sua volta pela imediatez daquilo que ele lhe oferece. Ora, a serpente no Éden, outra figura, outra metáfora certamente, afirma, inclina, conduz aquele casal a insurgir contra Deus, afirmando que no dia em que o primeiro casal, Eva primeiramente e na sequência Adão, no dia em que provassem do fruto da ciência do bem e do mal, eles seriam semelhantes ao Altíssimo, eles seriam semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Vejam, este casal que até então tinha um olhar mais profundo sobre as coisas, agora tem a sua visão distorcida por uma promessa, por uma sedução que lhes tenta a se tornar um outro,
a se tornar, a sair da sua condição humana e assumir uma condição divina, a sair do seu estado humano para assumir o estado de Deus, a deixar de ser quem eram para se tornarem um outro. Portanto, eles passaram a ver aquilo que, a ver as distorções acerca daquilo que lhes era oferecido. Ora, este casal tem o seu olhar da consciência aberto, tem o olhar de sua consciência aberto pelo fato de ter deixado de viver na dimensão de sua humanidade, na dimensão de sua identidade, na dimensão de sua existência, para viver numa outra dimensão, para assumir uma outra... E sereis, olha o que a serpente lhes diz, e sereis semelhantes a Deus. Ora, e sereis semelhantes a um outro. Ora, um outro muito maior, um outro que sequer pertence a essa esfera, um outro que sequer pertence a esta existência, seduzidos por esta promessa de grandeza imediata, de transcendência imediata. Adão e Eva insurgem contra Deus, e ao se insurgirem contra Deus, viram que estavam nus, os seus olhos foram abertos e eles viram que estavam nus. E não se trata, repito, também de uma nudez física, mas de uma nudez metafórica, que simboliza, para mim valer aqui de uma expressão muito cara ao pensamento, à filosofia, à teologia escolásticas, uma nudez que simboliza o estado de integridade que aquele casal agora perdera. Ora, a sua nudez nada mais representa, nada mais metaforiza do que aquele estado de integridade, de pureza, aquele estado de retidão que agora se dilui, que agora se perde, que agora se esvai. Ora, este casal deixa, portanto, essa sua condição de integridade e, seduzido por uma promessa que distorce a sua identidade e lhe faz apreender na imediatez daquilo que lhe fora oferecido promessas de uma grandeza transhumana, metafísica, divina. Este casal agora se vê numa condição de perda da sua integridade diante de si e diante de Deus. Ora, eis aí um tema muito atual, um tema universal, porque ao afirmar que o casal perder a sua integridade, longe de mim estar aqui propondo um discurso meramente moralista, um discurso meramente axiológico ou algo desta natureza. Ora, a integridade aqui, longe de recorrermos a termos moralistas, a integridade aqui é aquela conduta que esgarceia as nossas relações, é aquela conduta que nos conduz a agir de forma insana, seduzidos por uma promessa, pela promessa de uma conquista imediata e muito maior, que está para além de nossas possibilidades.
esta integridade aqui perdida é a integridade que se deixa ser levado por essa ser levado, conduzido por essa falácia, por esse discurso que compromete as nossas relações, que distorce a nossa verdadeira identidade e nos arrebata pelo som de promessas insanas, de promessas fúteis, de promessas banais, de promessas que não nos permitem mais enxergar as coisas na sua essência, em sua totalidade, e nos leva a pensar ou a entender a vida para além da vida, a vida para além daquilo que ela tem de fato a nos oferecer. Eis aí um texto extremamente atual. Nós que somos bombardeados constantemente por uma série de imagens, por uma série de propagandas, de publicidades que de alguma forma nos colocam diante da possibilidade de uma transcendência, da possibilidade de uma autoafirmação de grandeza que fatalmente vai culminar com o nosso declínio e a nossa decadência, a perda, certamente, daquilo que mais importa, de nossas relações, de nossas famílias, de nossas amizades. Tudo isso por não vermos as coisas tais quais elas realmente são, em sua essência, em sua substancialidade, em sua verdadeira consistência. Ora, seduzidos por isso, nós simplesmente passamos a ver as coisas, passamos a ver as publicidades, a ver as imagens, passamos a ver tudo aquilo que nos é oferecido, sem sermos capazes de penetrar a natureza mesma dessas coisas, e tomados por este engodo de uma visão que não é um enxergar genuíno, arguto, compenetrante, perscrutante, nós vamos perdendo a nossa integridade, e a fim de amenizar as consequências disso, vamos cosendo para nós tantas roupagens que, na verdade, apenas maquiam ou amenizam este ser interior corrompido no qual eu me tornei, este ser interior degenerado no qual eu me tornei. Ora, o texto nos inspira a rompermos com estas aparências caricaturais, e isto em tempos de redes sociais é uma constante, é um movimento contínuo, irrefreável. Ora, o texto nos inspira a rompermos com essas aparências fúteis, caricaturais e artificiais, e não deixarmos de ver para enxergar a vida e o mundo que se apresentam diante dos olhos da minha inteligência, do meu raciocínio, da minha reflexão, e assim discernir, julgar com maior propriedade aquilo que de fato importa, porque implica no meu crescimento e na minha maturidade, e aquilo que simplesmente me oferece promessa, me apresenta uma concepção de mundo imediatista,
mediante a qual, se eu me deixar ser levado e conduzido, certamente viverei num estado de desgraça, de degenerescência, de decadência, tal qual ocorreu com o primeiro casal no Jardim do Éden. Que nós possamos olhar para o paraíso à nossa volta, para a vida à nossa volta, para o mundo à nossa volta, e enxergar aquilo que realmente importa, aquilo que é consistente, aquilo que é essencial, separando, discernindo daquilo que não passa de promessa fútil e vã, que almeja tocar em minha vaidade, em nossa vaidade, e nos lançar neste abismo, num abismo de vazio, de pobreza existencial e de desintegração do nosso homem interior. Deus abençoe a todos. Peço que aqueles que não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam. Se gostaram desta reflexão, deixem aí o seu like e nos ajudem na divulgação deste canal, que tem como objetivo apresentar o Evangelho de forma simples, objetiva, consistente, tal qual o Evangelho de Cristo realmente é. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.